pessoal, bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. O meu nome é Bruna e hoje nós vamos ver a manipulação de cápsulas gastroresistentes. Bom, a gente sabe que existe um monte de tipo de cápsulas. Vocês conhecem a cápsula gastroresistente? Já ouviram falar disso? Já ou não? Acho que já. Tá bom, mas eu vou contar para vocês tudo. O que a gente vai ver aqui na aula vai ser o que elas são, para que elas servem, quais os fármacos precisam estar encapsulados nela e por quê, e como manipulá-las, que depois eu vou passar um videozinho para vocês no final da aula de uma pessoa utilizando uma encapsuladora semi-automática. Que a gente tinha pensado em vocês fazerem uma aula de laboratório sobre isso, mas aí precisa ver se a Tati vai conseguir arrumar uma encapsuladora manual para vocês. Bom, primeiro a gente tem que entender como funciona o sistema acidez-basicidade do sistema gastroentérico. Vocês entendem como funciona isso? Vocês já viram isso? Talvez, né? O estômago, né, ele produz o HCl, que é o ácido mais forte do mundo. A gente não consegue ter um ácido com pH menor que o dele. E ele é resistente, o estômago é feito para resistir a esse ácido, e ele não gosta de base. É um ambiente para ele básico, é um ambiente onde ele deixa de funcionar. Então, ele gosta de um ambiente ácido. Só que também não pode ser ácido demais, porque daí começa a azia. Começa aquela sensação de que tem excesso de acidez. Acho que todo mundo já teve uma azia na vida, né? É uma coisa que é para acabar com o dia da pessoa, dá um mau humor que já era e você não quer fazer mais nada. Pois é. Quando ele tolera um pH assim de até 3,5, que eu coloquei aqui, mas isso é uma coisa já extrema para ele. 3,5 é o que a gente costuma tomar. Coca-Cola, café, suco de laranja, suco de limão, que tem um pH um pouquinho mais baixo, que é 3. A gente costuma tomar coisas sempre ácidas, comer coisas sempre mais para o ácido. Você pode ver que a gente não vai muito para o básico. As coisas mais básicas que a gente come, elas estão entre 6 e 7, que é o pH normal. Passando de 7 para 8, que já é quase o pH do sabão, que é 9. A gente passaria muito mal. Então, ele tolera esse valor aí, de 3,5. Se ele passasse disso, para o neutro ou para o básico, ele pararia de funcionar. Ele não consegue digerir mais. Só que isso não acontece. Não vou dizer para você que é impossível de acontecer, porque na saúde nada é impossível. Mas não é normal acontecer. O que acontece é, se a gente ficar tentando basificar ele, que eu coloquei essa fotinha de chega de eno, não sei se vocês fazem uso de sal de fruta ou coisa, porque às vezes a pessoa tem um problema de gastrite, sei lá. Quanto mais você usa, mais você basifica ele, mais ele produz ácido. E isso vira uma piora na sensação de azia. Mas é só para contar para vocês que ele vai ser sempre ácido e vai preferir a acidez. Enquanto o intestino tem que ser básico.
O pH dele chega a 7,5. Então, um é 1,5 o pH e o outro é 7,5. Aí, quando vem do estômago, vem aquele bolo de alimento a 1,5 de acidez. E cai no intestino, que é 7,5 de pH neutro básico, ele ia ter ele tem, às vezes, acontece isso quando desce um pouco de ácido. Por exemplo, alguém tirou a vesícula, ou quando você come muita gordura, coisa assim, às vezes ele produz mais ácido e você acaba tendo aquela dor. Uma dor quente, parece que quente, que está queimando mesmo. Aumenta o peristaltismo do intestino e você acaba tendo uma diarreia em resposta. O intestino quer jogar para fora aquele ácido. E às vezes ela é inclusive ardida. Isso pode acontecer se um certo órgão tiver com um probleminha, porque esse órgão ele é responsável por basificar a comida que sai do estômago para o intestino. E que órgão é esse? É a vesícula biliar, que é a estrelinha. Ela solta o bicarbonato, entre outros sais. No momento em que desce a comida do estômago para o intestino, ela solta, vai basificando conforme vai chegando e tudo fica ok para o intestino poder absorver os nutrientes daquilo que a gente se alimentou, ou o fármaco, ou o que quer que seja. Esse sistema é necessário no nosso corpo e é muito importante. Se você não tiver a vesícula biliar, você não vai conseguir comer muita coisa, em grande quantidade, coisa muito gordurosa, porque você vai acabar sofrendo essa sensação de ter do intestino estar sendo sobrecarregado com ácido e você vai ter muita diarreia. As pessoas que não têm a vesícula, pelo menos relatam, né? E a gente conhece colicistite, sabe que não é fácil. A alimentação tem que ser regrada. Aí, mas aonde é que as cápsulas daí entram nessa história? Por que eu precisava falar desse sistema acidez-basicidade com vocês? Porque alguns fármacos eles não podem ser dissolvidos no estômago. Eles precisam ser dissolvidos no intestino. Eles precisam ser dissolvidos em ambiente básico, não ácido. Por isso que elas se chamam gastroresistentes. É resistente ao ácido do estômago, mas não à basicidade do intestino. Bom, os fármacos, eles costumam ser ácidos fracos. Eu não sei se já contaram isso para vocês, mas a grande maioria deles são ácidos fracos. Alguns, quando entram em contato com outro ácido, tipo o HCl, eles se tornam instáveis, às vezes eles irritam muito o estômago, muito o paciente, e eles podem perder as propriedades deles, de farmacocinética e dinâmica, porque a molécula pode se mutar, transformar em contato com esse ácido. Então, alguns precisam ser assim. E não são só cápsulas, tá, que existem que são gastroresistentes, existem comprimidos também. Só para contar para vocês. Você já tomou algum medicamento gastroirritante aí? Vocês já tomaram? Qual que é? Fluoxetina. Tem outro bem comum também.
Que? Sim, porque complexos vitamínicos são, sim, eles são bem irritantes e eles precisam ter cápsulas gastroresistentes. E o outro bem comum são os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, que são todos aqueles que não são corticoides. Ou seja, ibuprofeno, nimesulida, como fala? Cetoprofeno, enfim, tem um monte, né, de anti-inflamatório. Ibuprofeno, eu falei. Tem um tanto de anti-inflamatório e a gente toma quando tá ali com, seja com o que, nimesulida para um problema respiratório, o ibuprofeno para dor, principalmente mulher toma para cólica, uma dosagem baixa, e assim vai. Eles são muito irritantes para o estômago. Muito. Ômega 3 e insumos oleosos são muito irritantes, ou seja, é um suplemento alimentar também, que eu espero que vocês não precisem tomar, porque isso é para quem tem colesterol alto, né? Antidepressivos como a fluoxetina, medicamentos de liberação prolongada, alguns antibióticos e probióticos, que assim são a grande maioria, que usam bactérias liofilizadas e que devem agir principalmente no intestino. Então, essas são as classes que vão ser mais irritantes e que algumas delas vão precisar ser em cápsulas gastroresistentes, porque senão o paciente vai acabar ferindo o estômago e não tendo uma resposta terapêutica. Na questão dos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, não tem problema a gente tomar eles, não sendo gastroresistentes, mas eles são... você tem que usar com muita cautela e sempre com o estômago cheio, porque ele leva a úlceras, ele pode chegar a levar a perfurações e rompimento da aorta, para vocês terem uma ideia. Se vocês tomarem em grande quantidade e tomarem por muito tempo. De tão irritante que ele é. Então, existem, se a pessoa já tem uma úlcera no estômago, ela é quase que proibida, ou ela precisa, com acompanhamento médico, tomar um negócio desse, porque pode ter uma perfuração e rompimento. E a pessoa pode começar a ter uma hemorragia interna do estômago. E eu já vi isso em hospital, é a coisa que me deixou mais traumatizada na vida. Bom, o cetoprofeno, a gente tem ele nessa formulação, que é gastroresistente. O diclofenaco sódico também, que é o famoso cataflã. Na minha época, ele foi bastante usado para o sistema respiratório. Hoje, usa-se bastante para dor muscular. Oi? Não entendi. Quando você aplica ele injetável, aliás, dói para burro. É ardido. Ele não passa pelo estômago, né? Ele vai direto para o receptor dele, porque ele vai para a corrente sanguínea, pega a molécula transportadora e chega no receptor dele. Aí depois ele vai para o fígado ser metabolizado e ser excretado. Ele não passa pelo estômago. Mas ele é a beleza também quando você coloca... Eu já tomei. Nossa, arde, dói. Horrível.
Mas esses que não passam pelo estômago, que podem ser intravenosos, ou, no caso, injetáveis de outra forma, aí precisa ser outra preparação e eles não vão ter necessidade de ser gastroresistentes. Porque eles vão chegar no local sem passar por pelo HCl, que é o problema. Tá? Entendeu? A gente também tem um fitoterápico, que é essa plantinha aí bonitinha que eu coloquei para vocês. Que é o Arpadol. Ele é um anti-inflamatório fitoterápico, feito a partir dessa Arpagophytum procumbens. Essa plantinha. Essa flor, ela é originária da África. E ela pode ser só feita, ela é seca e colocada em cápsula gastroresistente. Também só pode ser tomada assim. Então, normalmente a gente encontra ela mais em farmácia de manipulação. Aí, alguns antibióticos, eles têm essa formulação específica, porque a gente, bom, todo mundo já deve ter tomado um antibiótico na vida e viu que eles causam um mal-estarzinho legal do estômago. Às vezes uma regurgitação assim, um afta, gosto de sangue. Eles irritam bastante. Essas formulações assim específicas para antibiótico, elas estão mais ligadas a H. pylori. A H. pylori, Helicobacter pylori, é aquela bactéria que consegue se alojar no nosso estômago, é a única. E ela faz um mal enorme. Só que para tratar ela, a gente precisa que o fármaco consiga chegar no estômago intacto e ficar intacto lá. Então, essa formulação de amoxicilina, claritromicina, mais pantoprazol ou lansoprazol, às vezes é feito diferente dessa daí, tá? Que eu estou falando dessa formulação, ela não é única. Precisa que esse antibiótico fique intacto para chegar no estômago. Então, ele tem que ser metabolizado só no intestino, só em ambiente básico. Porque senão a H. pylori vai continuar lá. Que ela é resistente ao ácido do estômago. É uma das pouquíssimas bactérias que consegue. É a única que eu conheço que se aloja no estômago humano. Mas tem outras bactérias e vírus que passam pelo HCl e vão se alojar em outros lugares. Mas é dureza passar por ali, viu? Como a gente estava comentando, como você comentou, antidepressivos da classe da fluoxetina. Atualmente, o parente dela, que é a duloxetina, que é o mais eficaz que tem no mercado agora, ele é feito de cápsula gastroresistente, já prevendo essa irritação que a fluoxetina e os seus parentes trazem. Aí tem os inibidores da bomba de prótons, que ironicamente ou não tão ironicamente, eles são medicamentos para o estômago, é o pantoprazol, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol e etc. Eles precisam ter cápsula gastroresistente, senão eles não conseguem parar a bomba de próton do estômago. Ou seja, eles precisam ser também dissolvidos no intestino para depois conseguir agir inibindo a bomba de próton. O que é a bomba de próton do estômago? Alguém lembra? É o que vai soltar o hidrogênio. Próton. O H+. Então, para conseguir inibir essa bomba,
ele precisa ser metabolizado fora do estômago e então para agir no estômago. Então, eu tomo pantoprazol, só que eu não tomo em forma de cápsula, eu tomo em forma de comprimido. Então, comprimido também tem resistência ao ácido. Isso que eu falei. A gente está falando de cápsulas, mas não são só as cápsulas. Vai ser mastigar o comprimido, aí não rola. Porque você vai perder toda a ação dele, porque ele precisa do recipiente, ele precisa da cápsula ou comprimido gastroresistente e ele precisa do fármaco intacto. Se você mastigar ele, metade dele vai ficar na tua boca, vai acabar entrando via mucosa, o fármaco. Ele vai ter uma ação mais ou menos e muito provavelmente não vai estar boa. Então, não se mastiga comprimido, seja ele qual for. A não ser os mastigáveis. Tipo a lactase que eu tomo também. Ela pode ser mastigada, ok. Mas de fora isso não se dilui em água, em suco, em nada e não se mastiga comprimido. Nem em cápsula, nem coisa nenhuma. O que pode fazer é mal. Igual, esses medicamentos LA também. LA de longa ação, longa duração, enfim. A gente tem vários. Mas assim, em cápsulas, a gente tem o próprio diclofenaco sódico, que é um anti-inflamatório. As vitaminas, tipo vitamina D, suplementos alimentares, outras vitaminas, complexos vitamínicos, enzimas. Porque tudo isso, quando passa lá no estômago, ou vai irritar seu estômago pra caramba, ou vai se perder no estômago. As enzimas, elas vão se perder. Que assim que entra em contato com o ácido do estômago, ela desnatura e não pode ser mais usada. Quer dizer, ela perde a função, né? Teu corpo vai digerir e vai virar tipo uma proteína comum. Aí estão também os probióticos. Normalmente eles são feitos dessas coisinhas bonitinhas aqui, ó. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis e Lactobacillus paracasei. Normalmente elas são feitas disso porque é o que a gente tem no nosso intestino ou o que auxilia o nosso intestino a recompor a flora. E elas não conseguem passar pelo ácido do estômago se não for com cápsula gastroresistente. E elas precisam chegar vivas lá, no intestino. E como que elas chegam vivas lá no intestino, dentro de uma cápsula? Alguém tem uma ideia? Tem um processo que se faz com elas. O processo chama-se liofilização. Já ouviram falar? Ó, esse é um lactobacilo paracasei liofilizado. Ele vira pó. A pobre infeliz da bactéria que estava ali, ela é seca, 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 até perde toda a água. Então ela fica em estado
vamos dizer, de hibernação. Ela não morre. Mas ela fica ali como se fosse mumificada. Tirou toda a água dela. Aí você põe dentro da cápsula. E aí a cápsula vai, quando chegar no intestino e ela desfizer, ela vai ser, as bactérias vão ser reidratadas lá. E aí então elas vão continuar vivendo no intestino. Porque não tem como colocá-las vivas dentro de uma cápsula. Elas, assim, vivas ativas, né? Elas ficariam lá se multiplicando em colônias, e como é mais de uma, elas entrariam em conflito e sairia tudo fora do esperado. A quantidade de bactéria que a gente iria ingerir, se fosse assim, não estaria correta, sabe? Uma estaria a mais, outra estaria a menos, elas estariam competindo. Eita! Caiu. Caiu aqui? Caiu. Tava aqui falando das bactériazinhas e puf. Só vi assim, você não está conectado. Enfim. Hã? Eu tinha parado na quantidade? A quantidade de bactérias que a gente estaria ingerindo, se elas estivessem lá vivas, ativas dentro da cápsula, estaria errada. Porque muitas vezes uma cresce mais do que a outra, uma impede a outra de crescer, elas começam a competir, elas se matam. Afinal, são 3 dentro de um espacinho daquele. E sem alimento. Elas iam acabar morrendo. Então, o processo que a gente descobriu foi esse. Deixa ela inativa ali, tirando a água. Quando ela entrar em contato com a água, ela se hidrata de novo e volta a funcionar. Olha que maravilha. Ia ser bom se a gente pudesse ser assim. Então, pessoal, o que vocês acham que faz dessas cápsulas diferentes? Por que elas não dissolvem no estômago igual as outras? A resposta dela está mais ou menos na composição frequente dela aí. A composição frequente é o HPMC, hidroxipropilmetilcelulose, água purificada, a pectina, que é um heteropolissacarídeo encontrado na parede celular de plantas, a goma gelana, que é feita pela Sphingomonas elodea, que é esta bactéria bonitinha, e o dióxido de titânio, que é um pigmento branco. Qual é a grande importância dessa formulação que faz com que essas cápsulas consigam resistir ao ácido do estômago? Vou voltar aqui para vocês pensarem. Não.
Tem uma coisa que a gente consome, uma coisa que está na nossa vida, que a gente não digere. A gente não digere propriamente, não adianta, porque nem o ácido do estômago é capaz de quebrar. A origem vegetal. Se vocês virem lá na composição, voltando lá, hidroxipropilmetilcelulose. Ou seja, é parte da parede celular de vegetais. E a pectina, que é o heteropolissacarídeo encontrado em parede de vegetais. A gente não digere parede celular de vegetais, porque olha só, apesar por mais forte que seja o HCl, que é o ácido mais forte do mundo, e por mais forte que seja a motilidade do estômago, a parede celular do vegetal aguenta. Qualquer vegetal. Tanto é que a gente consegue, se a gente pegar uma folha de árvore, a gente consegue ver, inclusive, a parede da célula. Se vocês prestarem atenção, vocês conseguem ver as paredinhas celulares em folha de árvore. A gente não consegue digerir vegetais propriamente. Então, porque olha só o tamanho dessa parede aí na foto, a grossura dela, e fora a composição dela, que é feita toda em uma forma de um emaranhado de polissacarídeos, que o estômago não consegue quebrar. Nem os herbívoros conseguem quebrar direito, eles precisam de ajuda de uma bactéria para isso. Por exemplo, a vaca tem uma bactéria no estômago, que auxilia ela na digestão. E ela tem que ficar ruminando para auxiliar a quebrar a parede da célula para a bactéria conseguir pegar. Então, a gente só consegue digerir vegetais, essas coisas assim, se a gente, por exemplo, bater esse liquidificador, porque aí a gente consegue quebrar a parede. Então, a gente pegaria muito mais dos nutrientes dele. Porque quando a gente mastiga tempo suficiente para quebrar todas as paredes celulares. Teria que mastigar mais tempo. Então, as cápsulas são feitas disso. São feitas de heteropolissacarídeos e celulose, que o ácido do estômago não consegue. Assim como os comprimidos, que também não são cápsulas, são comprimidos, também são revestidos assim. Essa aula vai até que hora? 11, né? Ah, então tá bom. A manipulação dessas cápsulas, elas normalmente ou são em gel, ou são em cápsulas normais, aquelas que são de tipo silicone mesmo. Para manipular como qualquer fármaco, você deve primeiro escolher de acordo com a fotossensibilidade dele. Quando você vai pegar um fármaco que não tem problema, às vezes em óvulo a gente vê muito o ibuprofeno para a mulher. Quando a gente tem cólica tal, ele vem nesse óvulozinho, nessa cápsulazinha transparente, não tem problema. Mas a maioria é fotossensível, então eles vêm na cápsula branca, que o branco dela é feito pelo dióxido de titânio, que é o branco opaco que não deixa passar luz, que reflete. Depois a gente considera o tipo de medicamento e
o paciente. Se ele te apresentar qualquer problema igual do estômago, igual eu falei, você tem úlcera, você tem alguma coisa assim, você não vai poder dar o mesmo anti-inflamatório para ele que você daria para uma outra pessoa que não tem. Então, você veria se esse medicamento pode ser colocado ou não em cápsula gastroresistente. E depois a gente escolhe o tamanho dela, de acordo com a necessidade de cada um e da necessidade do recipiente do fármaco. Viu, gente? Como é que faz? Esse é semiautomático. O que a gente estava olhando era manual para vocês. Mas aí, sim, vem pouquinhas cápsulas, tudo. Só para vocês aprenderem a prensar, né, e colocar. Aí vamos ver se a gente consegue. Se conseguir, a gente faz uma aula. Tá bom? Beleza? Então, até quarta, meus queridos. Tchau, tchau.